Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu começo nesse vídeo a fazer uma série de reflexões, a meu ver, interessantes sobre a forma como as pessoas têm levado, têm administrado o seu tempo em relação ao trabalho, em relação ao convívio familiar. E o que é que nós temos percebido? Creio que não é uma interpretação isolada minha, mas eu percebo realmente essa realidade. Creio eu que muitas pessoas aqui do canal também visualizam isso. De que se trata especificamente? Vejam bem, a nossa sociedade ela vive em um contexto muito agitado, repetitivo, um contexto onde as rotinas elas se repetem com uma dada frequência e uma dada intensidade, onde você acorda, trabalho, retorna para casa, no outro dia acorda, trabalho, retorno para casa, enfim, ao longo do tempo, essa rotina ela pode e ela está interferindo na capacidade e na dedicação à reflexão das coisas, né? As pessoas não estão mais parando para meditar, para refletir sobre determinado fato, sobre determinada circunstância, sobre determinada frase, um texto, um livro, enfim. Essa vida agitada faz com que haja uma transformação gradativa na forma como a vida é enxergada em muitos aspectos. Vejam bem, hoje as pessoas não estão mais construindo as suas opiniões. Lógico, quando eu falo as pessoas, não quero generalizar, né? Eu sei que existem muitas exceções, graças a Deus. Existem pessoas que ainda meditam sobre os fatos e palavras que se apresentam na sua vida, sobre muitos aspectos. Mas a opinião é que com o advento da mídia, da internet, né, com a rotina preenchida, influenciado pelos os youtubers da vida sobre vários assuntos, isso faz com que a pessoa perca esse interesse de refletir sobre aquilo que está ao seu redor. Por que eu trago isso nesse contexto aqui espiritual? Porque imagine, nós vivemos em um mundo complexo. Quando ouvimos essa afirmação, vivemos em um mundo complexo, não é somente o mundo atual, com as suas complexidades consequência dessa evolução tecnológica, de tudo isso que eu venho falando. Mas o mundo complexo é também uma realidade também das gerações passadas, né? Da seguinte forma: quando você vai realizar uma determinada ação, ou quando você vai pronunciar determinada frase ou palavra, inúmeras coisas estão acontecendo enquanto você está manifestando essa ação ou pronunciando essas palavras. Simultaneamente, muitas coisas estão acontecendo. Nesse momento mesmo, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, aqui ao meu redor e aí onde você está ao ouvir ou assistir esse vídeo, muitos acontecimentos micro e macro estão ocorrendo. E essa existência, essa realidade tão complexa, ela se apresenta continuamente, de certa forma que nós
absorvemos apenas uma parte dela, uma parte muito pequena. O que o nosso cérebro é capaz de absorver é muito pouco diante desse oceano de complexidade. E essa limitação da percepção, ela está na própria constituição das áreas do conhecimento. Por exemplo, o direito. O direito, ele não estuda o fenômeno, o fato em sua amplitude, sob o aspecto mais completo, mais amplo possível. Não, porque muitos fatos estão acontecendo ali que não são de interesse do direito. O direito vai recortar aquela realidade, vai recortar um pequeno aspecto da realidade complexa e vai trabalhar aquele recorte ali, vai tratar os devidos fatos, né, e palavras, e vai fazer um julgamento sobre aquilo, né, por meio do representante, do juiz. Vai ter uma definição, mas a definição, ela não vai ter por base tudo o que aconteceu, mas sim aquilo que interessa, aquele recorte que é interessante. Da mesma forma, a biologia, quando ela vai estudar sobre células, por exemplo, ela recorta uma pequena parte do oceano de fenômenos que ocorrem ali naquele mundo micro. Então, essa limitação das áreas do conhecimento, elas têm a sua origem na própria limitação do ser humano de filtrar essa realidade tão complexa. Aparentemente, você pode se perguntar, mas o que é que tem a ver tudo isso com uma passagem bíblica, né? Bom, vamos fazer aqui uma comparação. Quando você pega um livro escrito, muito bem escrito por um autor que você admira, e você se encanta ao ler esse livro, o que na verdade te encanta? Bom, na verdade te encanta o seguinte, é que o fato relatado por escrito, como ele é o entendimento filtrado do autor da realidade em que ele viveu, você está recebendo essa informação e você está se identificando em muitos aspectos com o livro pelo fato de você também viver essas mesmas realidades, ou se não viver exatamente as que ele viveu, mas você, ao ter a possibilidade de vivenciá-las, você estaria inserido no mesmo complexo de coisas e você teria reações semelhantes ou adversas. Mas a realidade é a que faz a conexão de sentido entre o autor e você. Então perceba que essa filtragem que o autor fez, ela tem um nome. Veja bem, as palavras que o autor se utilizou para escrever, para transmitir o seu pensamento, são signos, né? São formas, né? Palavras, a junção de palavras que formam signos. O sentido de uma palavra é o seu significado, né? Você tem lá uma frase, tem lá uma palavra isolada, você tem o significado. Agora, toda essa complexidade de coisas que está por trás e dão sentido às palavras, dão sentido ao seu significado, é o referente. Muitos autores chamam de referente. Então, referente é o mundo real. É a situação concreta e complexa, vivida. Então, voltando, o que na verdade te motiva a ler o livro, a admirar o livro, é a capacidade que o autor teve de fazer uma boa filtragem da realidade, e essa realidade é o que dá sentido ao seu texto, e essa realidade é o que te move a gostar do livro
porque ainda que você não tenha vivido exatamente os fatos que aquela pessoa viveu, você está dentro dessa complexidade, mesmo reagindo de forma adversa. Mas pelo fato de você estar limitada a absorver uma pequena parte, assim como o autor, você tem as suas conclusões diferentes, ou talvez iguais, ou muito parecidas, daquele autor. Então perceba que tanto você, que é o leitor, quanto o autor, estão dentro desse mundo complexo, que está sempre em movimento. Tá, então perceba que o livro escrito é uma forma de entrarmos em comunicação com essa realidade chamada referente. Tá. Nesse caso, o referente sendo um mundo complexo de coisas que dão sentido ao signo e ao significado, né? Esse mundo, esse referente, para ser conhecido, precisa de atores, né? Somos nós, os atores. Esses atores são os autores dos livros e os leitores. Bom, tudo isso eu estou falando para tentar refletir um pouco com vocês sobre o significado da palavra, o poder que a palavra tem. Nesse exemplo que eu dei aí, né, do autor, o poder da palavra desse autor para a admiração dos seus leitores, essa autoridade se dá justamente pelo referente. O sentido, o poder, nessa forma de falar, né, o poder de convencimento, de admiração, está no referente. O livro é apenas um instrumento, é uma palavra escrita que tem o seu poder, digamos assim, no referente. A palavra do ser humano, ela é imperfeita, porque ela tenta expressar esse referente. Agora, vamos para um plano maior. Nesse contexto, a palavra humana e suas fragilidades, suas falhas, como você deve, ou como você deveria ver e interpretar a palavra de Deus? Vejam só, nós, seres humanos, temos 2 momentos para nos expressarmos. Nós falamos e em seguida cumprimos aquilo que falamos. Veja que temos aí 2 momentos. Se, por exemplo, olho para aquela porta que está ali fechada, digamos a uns 5 metros de distância. Eu digo assim, eu vou até aquela porta. Em seguida, eu executo e vou à porta. Eu tenho um momento de falar e eu tenho um momento de executar aquilo que estou falando. Logo, o que eu estou falando é verdadeiro. Eu posso até andar em direção à porta e falar, estou indo à porta. Mesmo assim, continua sendo 2 momentos que são distintos, mesmo ocorrendo simultaneamente. É o falar e o fazer. O seu falar, ele é verdadeiro porque o fazer justifica, dá sentido. O que é a mentira? A mentira é você dizer, vou até aquela porta e você não ir. Então você, na condição de ser humano, é limitado a 2 momentos. Você não consegue sair dessa realidade. Mesmo quando você fala algo que vai fazê-lo de forma posterior, o fato de fazer, de cumprir, é o que dá sentido de verdade à sua palavra, né? Bom,
Deus, ele também age dessa forma. Deus, ele fala em um momento e ele executa o que ele fala. Temos, por exemplo, aí o livro dos profetas. Em inúmeras passagens, Deus fala por meio do profeta e cumpre aquilo que falou. Então, nesse sentido, Deus se manifesta de forma semelhante ao homem, mas semelhante em que ponto? Na distinção, nos dois momentos, de falar e em seguida de fazer. Porém, Deus, por ser Deus, ele tem uma característica que é só dele. Qual é essa característica? É que o falar de Deus já era o fazer, já é o constituir as coisas. Então, vejam só, a palavra de Deus, ela não está dissociada do agir de Deus. Nesse exemplo da porta, imaginemos, se fosse Deus dizendo vou até aquela porta, ao falar vou até aquela porta, já é ir à porta. É nesse sentido. Então você observa que a palavra de Deus não é a mesma, não pode ser vista da mesma forma que a palavra do homem. Nós escutamos isso e concluímos, lógico, a palavra de Deus não é igual à palavra do homem, porque de imediato vem, o homem é capaz de mentir, e Deus não. E Deus é Deus. Lógico que a palavra de Deus é muito maior, muito mais grandiosa. Mas é preciso refletirmos algumas coisas, isso que eu estou trazendo, porque você, ao ter essa noção limitada, pois somos limitados, você vai percebendo o quanto é belo e o quanto é poderoso, quanto é poderosa, melhor dizendo, essa expressão palavra de Deus. Então você tem que refletir sobre o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não está dissociada do constituir as coisas. As coisas só existem pela pronúncia da palavra de Deus. A essência das coisas é a palavra de Deus. Veja o plano que estamos. Você está tendo você e eu, estamos tendo uma pequena noção do que é a palavra de Deus quando você vai por essa ótica. Espera aí. A existência das coisas está sustentada na palavra. Falar é fazer. Falar em Deus não é um momento separado do constituir. Então, é nesse sentido que nós devemos meditar a palavra de Deus. E você pode perceber agora, a partir daí, por que a mentira para Deus é algo tão condenável. Consegue perceber? Porque, na verdade, o que é a mentira? A mentira é você pronunciar algo que não vai existir no referente. Não vai existir na realidade. Mentira é isso. É não ter o referente como base que sustente a tua palavra. E isso é próprio, hoje é próprio do ser humano, por conta do pecado.
onde temos a forma tão bela do Gênesis, que vai trazer a realidade do pecado do ser humano. Aquela forma literária, né, do pecado. Mas na sua essência, o pecado do ser humano consiste na possibilidade, né, dele falar algo que está fora da existência, da realidade, e que, portanto, é algo que não está apoiado na verdade. A verdade de Deus é justamente construir esse referente pela sua palavra. Logo, a mentira em Deus é condenada drasticamente, severamente, porque a mentira, se é a pronúncia de uma palavra dissociada da realidade, da verdade, e além de estar dissociada, é algo sem fundamento na existência, sem fundamento na verdade das coisas existentes, lógico. Se estamos refletindo aqui que a palavra de Deus é a origem das coisas, é a origem do referente, é o que constitui tudo, veja o absurdo que é tentar pensar a mentira em Deus. E é por isso que nosso Senhor condena a mentira. Condena severamente a mentira, porque a mentira é um pecado grave que traz inúmeros outros pecados. Então, veja agora, refletindo um pouco sobre essa realidade do referente constituído pela palavra de Deus, você e eu fomos formados pela palavra de Deus. Então, meus amigos, é nessa perspectiva que eu apresento aqui, como vocês estão vendo, o início do Gênesis. Nós devemos começar a refletir a Sagrada Escritura de forma mais profunda. Veja só, aquele livro que eu mencionei, que é só um meio de conexão entre a realidade do autor e a realidade do leitor, como você começa a perceber que se aquele livro, como tantos outros livros, são meramente um instrumento de conexão entre realidades, aqui, por se tratar da palavra de Deus escrita, nós temos algo de diferente. Tá? Veja bem, a Igreja Católica, ela afirma na sua doutrina que o que ela chama de tradição, a sagrada tradição, na verdade, é uma sequência de acontecimentos e de pronúncias da palavra de Deus, onde esses acontecimentos foram vivenciados, foram vividos, muito antes de serem escritos. Então, a sagrada tradição da Igreja Católica não pode ser confundida com a tradição no sentido de transferência de conhecimento entre gerações. Não. Tradição é a vivência dos mistérios salvíficos de Deus. É a vivência na carne, no dia a dia daquelas pessoas que viveram em um tempo muito antes do tempo da escrita.
Então, de certa forma, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela se assemelha, nesse ponto de vista aqui, nesse momento, ela se assemelha ao livro que eu citei do autor lá, onde a palavra de Deus escrita, Sagrada Escritura, torna-se um meio pelo qual tenhamos acesso ao referente sagrado, à existência, à vivência de fatos extraordinários, onde esses fatos, esses acontecimentos recebem o nome de tradição. E essa tradição, você observa que ela foi transmitida oralmente e transmitida por escrito. Então, a Sagrada Escritura, ela é uma parte desse ensinamento, dessa pedagogia de Deus. A parte que não foi escrita, ela está sendo vivida até a consumação dos tempos. A realidade que transforma um ser humano em uma pessoa que vive exclusivamente para Deus, que transforma a vida de uma pessoa radicalmente, como podemos ver na vida de inúmeros homens e mulheres de Deus, os grandes homens que viveram a santidade e as grandes mulheres. Aquilo que aconteceu na carne deles se prolonga para os dias de hoje. E é uma parte disso que está relatado na Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, a Sagrada Escritura se assemelha um pouco ao livro que faz a conexão entre as duas realidades, né? O referente do passado com o referente de hoje. Como o referente aqui, no caso, é a tradição, ela é uma manifestação majestosa, digamos assim, de Deus no tempo e no espaço. Agora, por que não podemos classificar a Sagrada Escritura exatamente como o livro que eu falei? Porque existe algo diferente aqui na Sagrada Escritura. O diferente é o seguinte: a Sagrada Escritura, ela é a reflexão do homem sobre a ação de Deus, mas essa reflexão que o homem faz da ação de Deus, ou seja, essa reflexão que o homem faz no referente sobre o referente, não é uma reflexão de esforço próprio e exclusivo do homem. Aqui é que está o diferente. Não é uma reflexão de esforço isolado do ser humano, como o é a reflexão do autor do livro que encanta você, né? Não. Você tem aí o sagrado texto como resultado da reflexão do escritor, mas o escritor, ele está, de uma certa forma, despido do seu modo de ver esse referente, essa tradição, esses acontecimentos. Ele está despido do seu modo humano apenas de enxergar essas realidades. Essa realidade. Ele está sendo conduzido o tempo inteiro pelo Espírito Santo. É por isso que na Sagrada Escritura você encontra aspectos da vida cultural do autor sagrado.
porque o tempo todo está ocorrendo ali relatos de Deus, diretamente de Deus, pelo Espírito Santo, né? No Espírito Santo, sendo expressado com aspectos da cultura daquele homem que está refletindo sobre os fatos da tradição do referente de milhares de anos antes. Então, você observa agora que não podemos comparar a Sagrada Escritura como um livro qualquer, justamente por isso. O poder de Deus é tão presente no Espírito Santo, no momento em que o autor sagrado coloca por escrito a sua reflexão sobre o referente, que agora o referente está falando diretamente para nós. Não é mais o referente absorvido pelo autor, que agora eu, leitor, estou me deliciando, me encantando com o referente que ele viveu e que eu sou capaz de viver, e isso é que me encanta. Não. Agora é o próprio referente que está nos falando, que está se comunicando. Percebe a diferença? Por que o próprio referente? Porque o autor não é um homem. O homem é aquela pessoa que fez uma reflexão profunda, mas despido do seu ponto de vista somente. Ele está em comunhão profunda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, agente desse referente, é quem se comunica. É por isso que a palavra de Deus, pelo que já trouxe aqui para vocês, a palavra de Deus escrita, ela manifesta esse poder. E ela é apenas uma parte dessa tradição sagrada que é a vivência. O que você está vendo aí, esse pequeno trecho aí do livro do Gênesis, ele reflete uma realidade chamada tradição. E o que é tradição para a igreja? Nada a ver com tradição no sentido que a conhecemos. Mas sim, esse texto revela, essa parte do texto revela o poder da palavra de Deus. E eu quero finalizar esse vídeo, meus amigos, somente para que você veja que tudo aqui na Sagrada Escritura tem um significado muito mais profundo do que o que nós imaginamos. Diante de tudo isso que eu trouxe para vocês, onde a palavra de Deus, ela é o constituir as coisas, o referente, e isso tudo é a tradição, pelo fato de ser a palavra de Deus a razão das coisas existirem, é que nós, ao lermos aqui os primeiros versículos do capítulo 1 da criação, temos essa afirmação: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, logo, não havia vida aqui. O referente aqui, a realidade, a tradição aqui, era o quê? Não havia vida. Então, o autor sagrado, no Espírito Santo, começou a refletir sobre isso, milhares de anos depois. Bom, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós temos o referente, a realidade criada pela palavra.
Mas veja a forma literária que o Gênesis traz. Essa forma literária traduz aqui o poder de Deus dentro dessa perspectiva que eu estou refletindo com vocês. Veja bem, Deus disse, pense na palavra de Deus, criadora de tudo. Deus disse, faça-se a luz. Ora, se Deus diz, faça-se a luz aqui está sendo gerada, está sendo criada. A luz está surgindo pelo poder da palavra de Deus. Estão percebendo? Faça-se a luz. Você imagina a estrutura da realidade tendo agora a luz fazendo parte dessa realidade. Não é essa luz surgindo após a ordem de Deus de forma dissociada, não. Faça-se a luz, é Deus falando, ou seja, as coisas estão existindo pelo poder de sua palavra. E como nós podemos confirmar esse poder da palavra de Deus nessa perspectiva? Porque logo em seguida é afirmado assim, e a luz foi feita. Então perceba que aqui é onde entra a falha de inúmeros ditos conhecedores, críticos do criacionismo, né? Acham que a ciência se opõe à religião, à fé. Porque temos aqui no Gênesis o criacionismo, o poder da palavra de Deus criando as coisas. Ora, e isso, né, abre aspas, vai de encontro ao evolucionismo, né? Não se pode admitir que o homem veio, né, do barro, que a criação do planeta, do universo, não é de forma tão simples assim como está no Gênesis e tal e tal. Você consegue perceber o tamanho da ignorância dessas pessoas? Porque aqui, meus irmãos, a finalidade aqui da palavra de Deus, do livro do Gênesis em específico, não é dizer como as coisas foram criadas. O como foram criadas compete à ciência, porque estamos no plano já da existência, estamos no plano dos fenômenos, do referente. A finalidade aqui do Gênesis não é entrar nos detalhes, até porque o sagrado escritor, no Espírito Santo, ele não tinha o conhecimento científico. Ele estava sendo usado por Deus para nos transmitir o quê? Que toda essa existência, toda essa realidade, chamada referente, tradição, criação, o nome que você quiser classificar nesse contexto, tudo isso está sendo criado, tudo isso tem uma existência, mas não uma existência própria, uma existência ao acaso. A finalidade do texto de Gênesis é dizer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o autor de tudo, pelo poder de sua palavra. Veja que agora temos uma harmonia entre a ciência com a evolução e a criação relatada em Gênesis. Gênesis é uma parte da tradição que nos diz que Deus é o autor de tudo, pelo poder da sua palavra. E ele diz isso, nos apresenta de uma forma literária particular, única. Então, estamos num plano muito maior, que é o plano do existir, da razão das coisas serem criadas.
Ao passo que na ciência estamos num plano abaixo. Que plano abaixo? Ela está estudando os fatos, o referente, essa realidade criada num plano de continuidade após a criação. Fenômenos que se manifestam de forma clara sob o aspecto da transformação, da evolução, mas num plano inferior. Porque se você admite a criação de tudo pelo poder da palavra de Deus, você tem uma coluna de sustentação que não vai contra uma outra coluna de explicação. A ciência é uma coluna de explicação. De quê? Das coisas enquanto criadas, enquanto existentes dentro dessa realidade complexa, chamada referente. Então você observa que não há um choque de visão, mas há sim uma complementariedade. A ciência vai explicar os detalhes. Gênese, aqui particularmente, vai trazer a origem dessas coisas criadas. Vem trazer a realidade da criação como consequência imediata do poder da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é um pouco essa reflexão que temos que fazer. Sempre procurar pedir sabedoria a Deus, que está o tempo todo conversando conosco, o tempo inteiro. Nós estamos dentro dessa realidade chamada tradição referente, onde a cada minuto, a cada segundo, você está em contato com a criação de Deus. A palavra de Deus falou: faça-se a luz. E a luz foi feita. Então temos aqui o entendimento do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus disse: faça-se você. E você existiu. Você existe. E isso não pode ser esquecido. Essas realidades não podem ser esquecidas. Tá bom, gente? No próximo vídeo, irei refletir sobre outras passagens aqui do livro do Gênesis. Teremos uma série de vídeos sobre a Sagrada Escritura, os textos sagrados. E devemos agradecer a Deus o tempo inteiro pela nossa existência e pela chance que Ele nos dá de alcançarmos a salvação, um plano superior que, pela sua infinita bondade e misericórdia, essa palavra de Deus, ela veio, ela ganhou um rosto. Termino essa pequena reflexão falando para você que quando você vai no início do Evangelho de João, é dito que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse no princípio, o evangelista João está se referindo à Gênese. O Verbo, que é palavra, essa palavra, ela se materializou,
ela se transformou, ela ganhou um rosto, se fez carne. Então, misteriosamente, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que proferiu essa palavra aqui, olhe, faça-se a luz, essa palavra, ela ganhou um rosto. Ela veio morar conosco. Essa palavra andou sobre a terra. Amém? Então, até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.